Na aula de hoje, nós vamos continuar no assunto planejamento e controle da manutenção e vamos falar sobre criticidade de equipamentos. A definição da criticidade dos equipamentos é muito importante. Por quê? Porque se você tem um grande número de equipamentos, é interessante que você mapeie, conheça seus equipamentos e defina a criticidade de cada equipamento ou grupo de equipamentos. Por quê? Porque dependendo da criticidade dos equipamentos, você vai poder definir qual a técnica ou as técnicas de manutenção que você vai aplicar para determinado grupo de equipamentos. Geralmente, equipamentos de criticidade alta, é aconselhável que você aplique a manutenção preditiva, né? Porque você vai ter que ter uma melhor atenção, você vai ter que conhecer melhor as condições daquele equipamento para tentar predizer falhas ou defeitos que venham ocorrer naquele equipamento. Então, geralmente, você pode classificar os equipamentos, o quanto que ele impacta no setor de produção, por exemplo, e definir criticidade alta, criticidade média e criticidade baixa. Como eu posso definir a criticidade desses equipamentos? Geralmente, equipamentos de criticidade A são aqueles que podem afetar a segurança, o meio ambiente ou a qualidade. A segurança no sentido de causar algum acidente de trabalho, caso ele venha falhar ou ter algum defeito. Pode acontecer acidentes de meio ambiente que vai impactar em danos ambientais ou na qualidade dos produtos. Geralmente, esses equipamentos de criticidade A, eles interrompem ou reduzem a capacidade produtiva caso eles venham falhar. Se ele acontece uma falha, ele vai interromper o sistema produtivo e, consequentemente, a capacidade produtiva será reduzida. E se ele incorrer num defeito, ele pode reduzir a velocidade de produção, bem como a capacidade de produção também ser afetada. Geralmente, esses equipamentos também, não existe um equipamento reserva para ele, ou seja, se ele falhar, vai realmente parar o sistema produtivo. E, normalmente, ele pode aumentar em mais de 20% o custo mensal da manutenção. Então, esses equipamentos que se enquadram nessas características, eles são considerados equipamentos de criticidade A. Dessa forma, esses equipamentos de criticidade A são os equipamentos que devem ser elaborados planos de manutenção preditiva para que você consiga predizer as condições desse equipamento, acompanhar as variáveis, as condições desse equipamento, para que você consiga predizer uma falha ou um defeito. Eles devem ser inspecionados diariamente, através dos planos de manutenção preditiva, né? E também os controles que você possa implementar. E devem também possuir planos de manutenção preventiva específicos para as condições que o equipamento está instalado. Ou seja, além daquele plano de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante, você tem que analisar o processo no qual o equipamento faz parte, para que você consiga elaborar planos de manutenções específicos para esses equipamentos. Esses equipamentos de criticidade B, eles também podem afetar a segurança, o meio ambiente ou a qualidade, porém com menor impacto. Ou seja, se eles vierem a falhar ou apresentar defeito, pode acontecer um acidente de trabalho, por exemplo, só que será um acidente de menor proporção do que o de criticidade A. Então, eles têm um menor impacto, mesmo afetando esses três fatores. Eles podem afetar também a produção, mas não interrompem, ou seja, são equipamentos secundários que, se falharem ou apresentarem defeitos, eles não interrompem totalmente a produção. Geralmente, esses equipamentos de criticidade B, eles têm um equipamento reserva, ou seja, se falha se um apresenta uma falha, você coloca o outro em operação. Então, ele pode ser considerado criticidade B. E ele geralmente aumenta o custo de 10% a 20% o custo mensal da manutenção, caso eles venham a falhar. Então, para esses equipamentos de criticidade B, geralmente elabora-se planos de manutenção preventiva somente, né? E eles podem ser inspecionados semanalmente e elaborados esses planos de manutenção preventiva, não necessariamente tendo que aplicar a manutenção preditiva a esses equipamentos. E os equipamentos de criticidade C são aqueles que podem causar danos leves,
a segurança, meio ambiente ou qualidade, ou não causar. Eles não afetam a produção, ou seja, são equipamentos que não estão diretamente ligados ao setor produtivo, e ele geralmente pode existir um equipamento reserva e não afeta significativamente o custo mensal de manutenção. Então, para esses equipamentos, você pode até não elaborar planos de manutenção preventiva, você só optar por realizar corretivas. Aí vai depender da estratégia que você quer utilizar. Então, você deixa eles operarem até o momento da falha, ou até o momento que você pode executar planos de manutenção preventiva, só que de longos períodos, manutenções preventivas trimestrais, semestrais, e você não precisa despender tanto custo, tanta mão de obra para esses equipamentos. Aqui tem uma tabela bem interessante, ó, que ele mostra que algumas variáveis, como segurança e meio ambiente, qualidade e produtividade, as oportunidades, a taxa de ocupação, a frequência de quebra e a mantenabilidade. Então, geralmente, os equipamentos de criticidade A, ou seja, alta, eles têm acidentes pessoais, agressões ao meio ambiente, relativa à qualidade, produzem produtos com defeitos, diminui a velocidade de produção. Em relação à oportunidade, pode parar todo o processo. A taxa de ocupação desse equipamento geralmente é alta, utiliza esse equipamento o tempo todo. A frequência de quebra é menor que 6 meses e a mantenabilidade é o tempo e o custo do reparo são elevados. A média está no meio termo, né, em relação a essas variáveis. E a baixa, geralmente, não tem nenhum risco ao meio ambiente, não afeta a qualidade, não afeta a oportunidade, raramente ocorrem essas quebras e o tempo e o custo de reparo são rápidos, são irrelevantes, são aqueles equipamentos que eu tenho peças de manutenção disponíveis e eu consigo, quando eles quebram, eu consigo repará-los o mais rápido possível.